Em 1856, ou por aí, mesmo quando a pequena cidade de Yazd, no coração da Pérsia, continuava sua existência sem brilho, algo estava agitado. A maior parte da população da cidade vivia na pobreza e na ignorância, sem saber o que estava acontecendo no resto do mundo. Mas havia algo se mexendo. Houve uma conversa abafada sobre o Bab, o novo profeta que fora martirizado, e sobre a mensagem que ele trouxera. Havia pessoas espalhando secretamente a notícia com risco de suas próprias vidas. Um jovem de apenas 14 anos entrou em contato com essas pessoas, ouviu a mensagem e a aceitou com todo o seu coração. Apenas 14 anos de idade. Seu nome era Sheikh Ali. Ele era o filho mais velho do altamente próspero e altamente respeitado Haji Abdurrahim Yazdi. A família ficou alarmada. O menino corria grave perigo. Sua fidelidade poderia trazer a ruína para toda a família. Mas Sheikh Ali estava em chamas, inflamado. Para distraí-lo da fé Babi, sua família o mandara para Kirman, com bens suficientes para abrir o negócio. A loja foi bem sucedida, mas logo surgiram boatos de que ele se encontraria com os Babis. Abdurrahim foi para Kirman e o trouxe de volta para casa. Em Yazd, o menino assistiu novamente às reuniões secretas e levou ajuda aos sitiados babis que estavam ali presos. Certa noite, ele voltou tão tarde para casa que sua mãe, terrivelmente preocupada, esperou por ele na porta e, quando ele entrou, deu-lhe um tapa, sem dizer uma palavra. Em silêncio, ele pegou a mão dela, beijou-a ternamente e a olhou com profundo amor. Ao longo desse período difícil, em face das calúnias e perseguições infligidas aos babis por seus inimigos, Sheikh Ali demonstrou uma bondade e destemor notáveis em alguém tão jovem. Com o passar do tempo, seu caráter, seu comportamento, sua atitude e suas ações conquistaram gradativamente toda a família. Um por um, eles se juntaram à fé. Agora, as reuniões eram realizadas na casa Yazdi, embora a necessidade de sigilo permanecesse primordial. Os professores vieram de outras cidades, cada um com novas histórias. Alguns que vieram de Bagdá falaram de Bahá'u'lláh. Mais tarde, eles vieram de Adrianópolis e depois de Acre. Meu pai, Haji Muhammad, que como seu irmão ingressou na fé quando tinha 14 anos, partiu para a Terra Santa com um amigo, um burro, muita fé e muito pouco dinheiro. Ele e seu companheiro partiram para ver Bahá'u'lláh e viajaram por montanhas íngremes e escarpadas e por planícies quentes e áridas até chegarem a Aca, por volta do ano de 1870. Outros membros da família os seguiram mais tarde. Haji Abdurrahim, meu avô, deixou Yazd depois de ter sido torturado, espancado e ter sofrido a bastonada. A história desta alma preciosa, como o mestre a chamou, sua chegada em Aca e sua vida lá, é contada com terna compaixão por Abdu'l-Bahá no livro Tributo aos Fiéis. Cada membro da família Yazdi recebeu uma designação de Bahá'u'lláh e foi enviado para cumpri-la. Haji Muhammad, meu pai, e 2 outros jovens crentes foram enviados ao Egito,
onde trabalharam duro por muitos anos e, por fim, construíram um negócio próspero. Por meio desses crentes, todos jovens, a fé foi estabelecida pela primeira vez em Alexandria, no Cairo e em Porto Saíde. Embora não fossem livres para ensinar abertamente a fé, eles se davam bem com a população e eram geralmente queridos e respeitados. Minha família e eu morávamos em um subúrbio de Alexandria chamado Hamle, um bairro residencial bonito e tranquilo à beira do Mediterrâneo. A casa em que nasci e onde morei até os 4 ou 5 anos tinha uma casa de hóspedes separada e um grande jardim cercado por um muro de pedra bruta. No jardim haviam muitos limoeiros, laranjeiras e romães, bem como roseirais. No verão, um perfume tropical pairava no ar. A casa para a qual nos mudamos também tinha um grande jardim. Jasmins cresciam na varanda, uma grande varanda contígua. Aqui, nossa família costumava tomar café da manhã com o pai presidindo o samovar e servindo copos de chá quente para os adultos e para as crianças, água quente com uma gota de chá flutuando em cima. Antes do café da manhã, no entanto, entoávamos nossas orações matinais e ouvíamos o pai contar histórias maravilhosas sobre suas experiências com Bahá'u'lláh e o Mestre, ou ler as últimas comunicações vindas da Terra Santa. Foi nesse ambiente, quando eu tinha 11 anos, que eu ouvi a notícia da chegada de Abdu'l-Bahá a Hamle. A notícia veio de repente, sem aviso. O mestre havia deixado Haifa sem aviso prévio em um vapor com destino à Europa. Por causa de problemas de saúde e fadiga, Abdu'l-Bahá parou em Porto Saíde e estava indo para Alexandria. Então chegou a notícia de que ele estava vindo para Hamle, onde nós morávamos. Que milagre! Houve uma alegria intensa dentro da comunidade Bahá'í, dentro de minha família, dentro de mim. De todos os lugares do mundo, por acaso, ele escolhera Hamle como sendo sua sede para suas viagens à Europa e à América durante os anos de 1910 a 1913. Excitação, curiosidade, ansiedade rodavam em minha mente. Tudo o que eu sabia sobre Abdu'l-Bahá era o que meu pai havia nos contado. Ninguém na família imediata, exceto meu pai e meu avô, o tinham visto. A única fotografia de Abdu'l-Bahá havia sido tirada quando ele era jovem em Adrianópolis. Ele era um prisioneiro fora de nosso alcance, uma figura lendária. Agora ele estava livre e vindo para Hamle. A fé Bahá'í era uma parte integrante de mim, não algo sobreposto. Em Hamle, eu estava cercado por ela, vivi, acreditei, acalentei seus conceitos, objetivos e princípios espirituais. Percebi sua importância fundamental, sua necessidade para o mundo de hoje. No entanto, meus estudos na escola francesa que frequentei abriram outras áreas à minha mente. As descobertas da ciência me fascinaram e acreditei que elas nos forneceram ferramentas eficazes para a implementação dos ensinamentos da fé. Orei para ser orientado a desempenhar algum papel nessa empreitada. Senti que meu contato com Abdu'l-Bahá
forneceria a inspiração e o ímpeto para seguir nessa direção. Então, esperei ansiosamente pelo dia de sua chegada. Havia uma multidão reunida em frente ao Hotel Victoria. De repente, houve um silêncio, uma quietude, e eu soube que ele estava vindo. Eu olhei, ele estava lá. Ele caminhou no meio da multidão, lentamente, majestosamente, sorrindo radiante, enquanto cumprimentava as cabeças inclinadas de cada lado. Eu só pude ter uma vaga impressão, já que não conseguia me aproximar dele. O som do vento e das ondas da costa próxima abafara sua voz, de modo que mal consegui ouvi-lo. Mesmo assim, fui embora feliz. Poucos dias depois, uma vila havia sido alugada para o mestre e sua família, não muito longe do Hotel Victoria, em uma bela área residencial próxima ao belíssimo Mediterrâneo e às praias. Como todas as vilas daquela área, havia um jardim com flores e arbustos muito floridos. Foi lá que Abdu'l-Bahá escolheu receber seus convidados. Uma grande variedade de pessoas notáveis, figuras públicas, clérigos, aristocratas, escritores, bem como pessoas pobres e desesperançadas. Eu ia lá muitas vezes, às vezes no caminho da escola para casa, às vezes nos fins de semana. Quando eu não estava na escola, passava a maior parte do tempo no jardim de Abdu'l-Bahá. Eu esperaria para ter um vislumbre dele quando ele saísse para a sua caminhada costumeira ou conversasse com peregrinos de lugares distantes. Ouvir sua voz vibrante e melodiosa soando ao ar livre, vê-lo de alguma forma, me alegrava e me dava esperança. Muitas vezes ele vinha até mim, sorria e falava. Havia um esplendor sobre ele, uma bondade e um amor quase ilimitados que emanavam dele. Ao vê-lo, sentia um sentimento de bondade, eu me sentia humilde e, ao mesmo tempo, extremamente feliz. Tive muitas oportunidades de ver o mestre, como sempre o chamávamos, em reuniões e em ocasiões festivas. Lembro-me especialmente da primeira vez que ele veio à nossa casa para falar a um grande grupo de crentes. Os amigos estavam todos reunidos, conversando alegremente, esperando. De repente, tudo ficava quieto. Do lado de fora, antes que ele entrasse na sala, podia ouvir a voz de Abdu'l-Bahá, muito ressonante, muito bonita. Então ele entrava com seu manto fluindo. Ele era reto como uma flecha. Sua cabeça havia sido jogada para trás, seu cabelo cinza prateado caía em ondas sobre seus ombros. Sua barba era branca, seus olhos estavam aguçados, sua testa larga. Ele usava um turbante branco em volta de um pequeno taje de feltro da cor de marfim. Ele olhou para todos, sorriu e deu as boas-vindas a todos com Rushamadid, Rushamadid, bem-vindos, bem-vindos. Foi-me ensinado que na presença de Abdu'l-Bahá, eu deveria sentar-me ou ficar de pé com as mãos cruzadas à minha frente e olhar para baixo. Eu estava tão ansioso para vê-lo que de vez em quando erguia os olhos furtivamente. Ele sempre falava. Tive o privilégio de ouvi-lo falar sobre muitos assuntos. Por 9 meses, parecia o paraíso. Então ele nos deixou e navegou para a Europa.
como tudo se tornara sombrio. Mas havia escola e deveres. Notícias empolgantes vieram da Europa e as memórias. Abdul-Bahá voltou 4 meses depois. O paraíso havia voltado. Ele falou comigo em várias ocasiões, chamando-me de Sheikh Ali, o nome que ele próprio me deu em homenagem ao meu tio, que havia sido o primeiro membro da família a aceitar a fé. Quando Abdul-Bahá falava comigo, eu olhava em seus olhos, azuis, sorridentes e cheios de amor. Ele nos deixou novamente, desta vez com destino à América. Jamais esquecerei a cena de sua partida, quando ele saiu de casa e se virou para acenar, olhando para baixo da varanda acima. Eles estavam muito preocupados com sua segurança e bem-estar. Ele já tinha 68 anos de idade. Ele havia sofrido muitas dificuldades e suportado severas provações. Ele estivera na prisão por 40 anos de sua vida e agora estava iniciando esta viagem para um país longínquo, totalmente diferente de qualquer outro ao qual estivera acostumado. Mas Abdul-Bahá havia se decidido, e nada poderia fazê-lo voltar atrás. Ele saiu pelo portão do jardim e nunca mais voltou a olhar para trás. Ele caminhou vários quarteirões perto da costa para pegar o trem elétrico com destino a Alexandria, onde embarcaria no navio que o levaria para Nova York. Ele fora seguido por cerca de 30 crentes que caminhavam silenciosamente atrás deles. Eu era um deles. O que Abdul-Bahá realizou na América agora é história. Ele foi para a Europa e voltou para Ramleh no dia 3 de julho de 1913 para permanecer até dezembro seguinte. E então, ele partiu para Haifa para nunca mais voltar. Esse foi o primeiro capítulo de minha experiência com Abdul-Bahá, quando eu era uma criança entre 11 e 14 anos de idade. Em 1914, minha família mudou-se para Beirute, no Líbano, a uma curta distância ao norte de Haifa. Assim se abriu o segundo capítulo, quando tive o privilégio de estar na presença do Mestre novamente, mas apenas em ocasiões especiais. Na época, eu era aluno da American University of Beirut, então conhecida como Syrian Protestant College. No verão de 1917, passei minhas férias de verão com meu tio Mirza Hussein Yazdi em sua casa no Monte Carmelo. Foram 2 meses memoráveis para mim. Todas as noites, antes do pôr do sol, tive a generosidade de estar na presença de Abdul-Bahá. Eu me juntaria aos outros crentes reunidos em frente à casa do mestre. A entrada tinha um portão de ferro e depois um jardim. Ele saía com uma saudação alegre e calorosa, dava as boas-vindas a todos e sentava-se na plataforma no topo da ampla escada. O sol estava se pondo e estava muito quieto. Às vezes, ele se sentava em uma atitude relaxada e não falava nada. Normalmente, entretanto, ele falava. Ele falava com sua voz de comando, olhando para frente, como se estivesse se dirigindo à posteridade. Ele falou sobre Bahá'u'lláh, sobre seus ensinamentos e sobre eventos mundiais significativos na história da fé. Ele contou histórias salpicadas de humor. Frequentemente, porém, ele falava dos crentes ao redor do mundo e de seu progresso na difusão da fé. Então,
ele se tornaria melancólico. Por 3 anos, enquanto durava a Primeira Guerra Mundial, ele havia recebido poucas notícias do exterior. O isolamento e as restrições pesavam sobre ele. De vez em quando, ele se dirigia a indivíduos na audiência, perguntando sobre suas famílias, seu trabalho, seus problemas. Ele ofereceria conselhos e ajuda. Perto do fim, ele pedia a um dos crentes que entoasse versos dos poemas de Bahá'u'lláh. Quando a entoação terminou, a reunião terminava. Abdu'l-Bahá se levantaria e entraria na casa. O crepúsculo teria caído sobre Haifa. Havia visitas frequentes ao santuário do Bab. Abdu'l-Bahá iria subir a montanha no velho veículo puxado a cavalo e parecido com um ônibus. O resto de nós caminharia ao longo da estrada rochosa, passando pela Pilgrim House até o terraço com vista para a cidade de Haifa, a Baía Azul além e, à distância, o contorno nebuloso de Aca. Nós nos reuniríamos lá até que Abdu'l-Bahá aparecesse e entrasse no santuário. Ele entoava a epístola da visitação. Às vezes, ele pedia a Shoghi Effendi para entoar essa oração. E quando tudo terminava e os crentes começavam a sair do santuário, ele ficava na porta com uma garrafa de água de rosas e colocava um pouco nas mãos de cada um. Houve também viagens menos frequentes para Aca e Barti e visitas ao santuário de Bahá'u'lláh. Houve também épocas daquele verão em que Abdu'l-Bahá foi na carruagem puxada por cavalos para Tiberíades, o lago Tiberíades e o mar da Galileia, ambos de renome bíblico. Seu propósito nessas viagens era supervisionar as safras de grãos que os crentes, sob sua supervisão, haviam plantado no Vale do Jordão. O grão que o mestre armazenou nas covas da Roma antiga era para ser distribuído a todos que dele necessitassem, barrais e não barrais. Em abril de 1920, no jardim do governador militar de Haifa, Abdu'l-Bahá foi investido com a insígnia da cavalaria do Império Britânico em reconhecimento de seu trabalho humanitário durante a guerra, visando o alívio da angústia e da fome. Eu, às vezes, ia ao jardim de Abdu'l-Bahá e conversava com Ismail Agha, o jardineiro, um velho amado pelo mestre. Em uma de minhas visitas ao jardim do mestre, percebi que todos estavam quietos. Quando perguntei o porquê, disseram-me que uma comissão de inquérito estava interrogando Abdu'l-Bahá em seu quarto. Eu podia ouvir a voz clara e de comando firme de Abdu'l-Bahá através da janela aberta acima de nossas cabeças. Ele falou aos membros da comissão com dignidade e autoridade, como se fosse o investigador e eles, os suspeitos culpados. Embora fosse humilde em muitos aspectos, Abdu'l-Bahá nunca realmente se curvou a ninguém. Na hora certa e de maneira certa, ele mostrava-se orgulhoso. Ele não comprometeria a causa de Deus. De alguma forma, a confiança com que o mestre falou me deu confiança e fé de que ele seria poupado. Aqueles eram dias perigosos e difíceis. Os rompedores estavam ativos e Jamal Pachá havia jurado que crucificaria Abdu'l-Bahá quando ele retornasse vitorioso de suas campanhas. Quando Pachá voltou, no entanto, ele estava fugindo em derrota e humilhação. Apesar da turbulência deste período,
o mestre conferiu aos Baha'is do Ocidente sua missão mundial ao revelar as epístolas do plano divino, sendo 8 em 1916 e 6 epístolas em 1917. Lembro-me de outros pequenos detalhes do verão de 1917, como comer à mesa de Abdu'l-Bahá. Ele comia de maneira muito simples, mas insistia para que os outros tivessem a quantidade adequada de comida. Frequentemente ele vinha atrás dos convidados e falava com eles. Lembro-me dele de pé atrás da minha cadeira dizendo: "Por que você não está comendo?" Eu estava com fome, mas minha timidez me impedia de comer. "Por que você não está comendo, Sheikh Ali?" E ele colocou uma porção generosa de arroz no meu prato. Eu tive que comer. Um dia, quando eu estava andando por uma rua curva, subindo a colina em direção à casa de Abdu'l-Bahá, virei a esquina e lá estava ele. Eu vi o mestre descendo a colina, seguido por 2 dos crentes. Como era o costume, dei um passo para o lado e fiz uma reverência. O mestre parou e se aproximou de mim, parou bem na minha frente e me olhou diretamente nos olhos. Nunca me esquecerei de ter visto Abdu'l-Bahá face a face. Como ele era? Seu porte era majestoso, mas mesmo assim ele era cordial. Ele era cheio de contrastes, dominante, mas humilde, forte, mas tenro, amoroso e afetuoso, embora pudesse ser muito severo. Ele era intensamente humano, extremamente vivo para as alegrias e tristezas desta vida. Ninguém sentiu mais agudamente do que ele os sofrimentos da humanidade. No final do verão, fui ver minha família em Damasco, antes de voltar para a faculdade para me formar. Então voltei para casa. A guerra parecia se arrastar e continuar, mas finalmente chegou o fim. Nossa grande preocupação era Haifa. O que teria acontecido lá? Mas logo chegara a notícia. O general Allenby e os britânicos ocuparam Haifa e o mestre estava a salvo. Quando as portas para o mundo exterior se abriram novamente, começamos a fazer planos. Houve muito pensamento e contagem de centavos. Eu havia estudado engenharia civil e fora contratado como desenhista pelo governo. Economizara um pouco com o que ganhei, mas não foi o suficiente para continuar minha pós-graduação. Essa notícia chegou a Abdu'l-Bahá por meio de meu tio, Mirza Hussein, e o mestre me ofereceu 100 libras, o que naquela época era o equivalente a cerca de $500 norte-americanos. Isso possibilitou que eu fosse. Não perdi tempo. No outono de 1919, fui a Haifa para me despedir de Abdu'l-Bahá. Eu estava a caminho da Europa, Suíça e depois Alemanha, para fazer meus estudos de pós-graduação. Eu tinha 20 anos. Esta seria minha última experiência com Abdu'l-Bahá. Fiquei em Haifa 2 ou 3 dias. Pouco antes de sair, Abdu'l-Bahá me chamou ao seu quarto. Eu estava lá sozinho com ele. A única outra pessoa era Shoghi Effendi, que entrava e saía. O mestre me convidou para sentar e pediu a Shoghi Effendi que me trouxesse um pouco de chá. Ele falou comigo, me deu instruções sobre como viver, disse que tinha esperanças para mim. Ele disse: "Você é um bom menino, Sheikh Ali." O chá que Shoghi Effendi trouxe em um copo estava fervendo. Tentei beber, mas não consegui. Abdu'l-Bahá disse: beba seu chá."
Então eu tive que beber, não importa. No final, ele me deu sua bênção. Então ele se levantou e me chamou até ele. Fui até Abdu'l-Bahá e ele colocou seus braços em volta de mim e me beijou em ambas as bochechas. Eu nunca mais o vi. 2 anos depois, quando estava estudando engenharia civil na Universidade da Califórnia, soube da ascensão de Abdu'l-Bahá. Olhando para trás, posso ver que o falecimento de Abdu'l-Bahá marcou o fim de uma era. Ele era apaixonadamente dedicado ao único objetivo de divulgar os ensinamentos de Bahá'u'lláh. Era sua missão estabelecer a fraternidade do homem na terra de fato, bem como em princípio. Nada o deteve, nada o desviou de seu propósito. No entanto, não foi fácil, pois apesar de sua alta posição, ele também era intensamente humano e sofreu muito. Ele costumava ficar muito feliz e sempre pedia aos Bahá'ís que fossem felizes. Seja feliz, seja feliz. Esse foi o seu conselho aos crentes e ele deu o exemplo. Mas havia ocasiões em que o via com os fardos do mundo inteiro sobre seus ombros. Há algo que aprendi com Abdu'l-Bahá que sinto que não deve ser esquecido. Sua vida não era realmente apenas sua vida, era a vida de cada um de nós. Foi um exemplo para cada um de nós. Uma nova geração de Bahá'ís está sendo atraída para a fé e uma nova geração está crescendo dentro da comunidade Bahá'í. Eles irão adquirir conhecimento da fé por meio de livros. Mas esta é uma fé viva. O manifestante de Deus apareceu e iniciou uma nova era. Os Bahá'ís viveram, trabalharam e morreram por esta causa. A fé não é algo estranho, não é apenas algo bonito, lógico, justo. É o próprio sangue e a fibra de nosso ser, de nossa própria vida. Se homens e mulheres em todo o mundo surgissem em números cada vez maiores e fizessem seu próprio estilo de vida de Abdu'l-Bahá, cada um seguindo seu caminho com entusiasmo e confiança, como seria o mundo? Não seriam estes indivíduos uma nova raça de homens? Essas são as memórias do Sr. Ali M. Yazdi. Foi escrita em 1975 e compiladas por Marion Yazdi. Esse artigo foi publicado pela primeira vez no volume 18 do The Bahá'í World, que cobre os anos de 1979 a 1983.